Oi, galerinha, tudo bem? Então, hoje vamos para aula de história, tá bom? Vamos pegar a apostila e abrir na página 26. Eu, historiador. Estas ilustrações representam grupos que formaram o povo brasileiro. Nós fomos formados por esse grupo de pessoas aqui: os indígenas, os índios, os europeus, os portugueses, os espanhóis, os holandeses e os africanos. Quais desses povos contribuíram para a formação do município onde você mora, para a formação do Rio de Janeiro? Ok? Nós fomos formados pelos indígenas, pelos europeus, pelos africanos, e aí vamos escrever aqui. O que aconteceu com os africanos quando trazidos ao Brasil? O que aconteceu com eles quando eles vieram morar aqui no nosso país? Escravidão no campo e na cidade. Os africanos escravizados também trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar e na produção de açúcar. Então, eles começaram a trabalhar na lavoura, ou seja, na plantação. Para transformar o vegetal em açúcar, para transformar a planta em açúcar, era preciso extrair o caldo da cana, tirar o líquido de dentro da planta, por meio de um instrumento chamado moenda. Observe esse processo representado na imagem de Jean-Baptiste Debré. Então, vamos olhar a gravura aqui, ó. Africanos escravizados girando, a moenda para extrair, para tirar o caldo da cana-de-açúcar, para esse caldo se transformar no próprio açúcar. Então, funcionava dessa forma. Os africanos escravizados, eles empurravam, o outro ia colocando a cana aqui e aqui ia saindo o líquido, ok? A propriedade rural onde se plantava a cana-de-açúcar e se produzia o açúcar era conhecida como engenho. Então, aonde se plantava a cana-de-açúcar era conhecida como engenho. Nesse local, o maior espaço era reservado para plantar cana-de-açúcar. Então, eles produziam muito mais cana-de-açúcar. A moradia dos proprietários do engenho, ou seja, a casa dos proprietários da lavoura do engenho, era conhecida como Casa Grande. Na senzala já era onde dormiam os africanos escravizados. Na senzala, os escravizados dormiam e os homens ficavam em uma área separada das mulheres e das crianças. Então, os homens dormiam na senzala em um lugar e as mulheres e as crianças dormiam em outro lugar. Na moenda, lá onde a tia Cris mostrou na gravura, onde se fazia o açúcar, moía-se a cana-de-açúcar para extrair o caldo que seria transformado em açúcar. Além de construírem casas, edifícios, fontes e praças nas cidades, os africanos escravizados faziam outros serviços para os senhores, ou seja, para os donos dos terrenos, das propriedades, pois trabalhavam como vendedores ambulantes, carregadores de liteira ou lavadeiras, no caso, as mulheres. Então, aqui, além de trabalhar nas moendas, nas lavouras, eles trabalhavam como vendedores. Eles vendiam os produtos que os senhores dos engenhos, os donos do engenho, produziam. Então, aqui nós temos uma gravura do também Jean-Baptiste Debré, de uma padaria. Africanos escravizados comprando pães para os seus senhores. Então, eles iam, além de vender, eles também iam fazer favores para os senhores de engenho. Você sabia? A liteira era um tipo de transporte em que a pessoa se sentava em uma cadeira para ser conduzida por dois indivíduos pelas ruas da cidade. Então, essa imagem aqui,
negros escravizados, os brancos entravam aqui, ó, e os negros escravizados, né? Os africanos escravizados carregavam as pessoas pelas ruas. Geralmente, os carregadores eram homens escravizados. Na imagem, observamos escravizados transportando homem em liteira na cidade de Salvador, na Bahia. Tá bom? Continuando, interpretando. Vamos agora olhar essa imagem aqui, ó. Lembra que a tia Cris falou? A casa grande é a casa onde mora os senhores da fazenda, né? Os donos da lavoura, os donos da propriedade. A senzala é onde moravam os africanos escravizados, as mulheres de um lado com as crianças e o homem do outro. E aqui, ó, é a moenda, onde transformava a cana de açúcar em açúcar. Tá vendo? Moenda. Aqui a lavoura, aqui a moenda, aqui a casa grande, aqui a senzala. De acordo com a imagem e os seus estudos, que trabalhos eram realizados pelos escravizados em um engenho de açúcar, em uma propriedade que fazia açúcar, só fazia açúcar? Que atividades eram realizadas pelos escravizados nas vilas e cidades? Lembra que a tia Cris explicou lá em cima? Escreva 2 exemplos de atividades. Por causa dos maus tratos que recebiam e da falta de liberdade, os africanos escravizados fugiam para espaços chamados quilombos. Então, quando eles conseguiam, ó, eles fugiam do engenho. Nesses locais, trabalhavam para o próprio sustento, ou seja, para se sustentar. Então, o que eles faziam lá? Eles cultivavam hortas, moíam grãos em pilões para produzir farinha, construíam fornos para preparar os alimentos, criavam tecidos para fazerem roupas e também praticavam atividades físicas. Esse lugar, então, de onde os africanos fugiam do engenho, né, da propriedade dos brancos, eles iam morar em lugares chamados quilombos. Os moradores dos quilombos são conhecidos como os quilombolas. Na atualidade, podem ser encontradas comunidades quilombolas ainda em diferentes estados. Os quilombolas buscam preservar a cultura de seus ancestrais, dos africanos. Os habitantes dos quilombos, situados perto de vilas e cidades, trocavam os vegetais que cultivavam e os animais que caçavam por diversos produtos com os outros moradores da região. Então, eles faziam trocas de alimentos, ok? Então, aqui, ó, nós temos uma comunidade quilombola. Ó, esse desenho aqui, essa gravura aqui, essa imagem já foi feita por Augusto Early. Cena de capoeira no Brasil. O artista Augusto Early retratou africanos jogando capoeira e um policial tentando impedi-los. Entre as atividades físicas praticadas pelos africanos, havia a capoeira, que era um treinamento de luta, além de ser uma dança e um jogo praticado para distração. Na atualidade, ou seja, atualmente, muitas pessoas ainda praticam capoeira, não é verdade? Porém, lá no passado, não se podia lutar capoeira. Lápis na mão. Vamos lá? Leia esta ilustração. Buracos para fuga. Entrada com armadilha. Mata densa. Entrada. Casa de pilão. Casa de ferreiro. Moradias e horta. Aqui nós temos a estrutura de um quilombo, certo? Ou seja, onde os quilombolas faziam as suas casas, onde os africanos escravizados que fugiam das propriedades dos brancos, eles vinham para cá. Como é que eles construíam? Geralmente em uma mata onde eles ficassem escondidos.
e aí eles construíam buracos, ó, para que se fossem descobertos, eles tivessem alguma maneira de fugir, certo? Que espaços foram representados nesta ilustração? Então, o que a gente tem aqui? Depois, qual é o nome da comunidade representada? Dessa comunidade que está aqui. Marque com X a resposta correta. É um engenho de açúcar? É um quilombo ou é uma aldeia indígena? Quem eram os moradores desse tipo de comunidade? Já acabou de dizer. A capoeira era praticada pelos africanos. Você conhece alguma pessoa que joga capoeira? Vou querer saber depois, hein? Pesquise a história de uma comunidade quilombola próxima ao município onde mora. E olha aqui, ó, a tia quer que registre no caderno as seguintes informações, ou seja, vão pesquisar e escrever no caderno o nome do quilombo que existe hoje, tá? A história desse quilombo e como vivem os habitantes, ok? Quero que pesquise um quilombo hoje, tá bom? Nos dias atuais, ainda existem. É só pesquisar lá na internet, tá bom? Beijinhos e fiquem com Deus, tá bom?